Glória a Deus, amém. Cumprimento a todos nesse meio-dia. Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos compartilhar a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, mas penetrante do que espada de dois gumes. Palavra essa que pode mudar a tua vida, a tua situação neste meio-dia. E pode transformar o teu ser. A palavra essa que transformou milhares de vidas ao redor do mundo e pode transformar a tua também. A palavra desse encontro no livro de Gênesis, capítulo de número 15, verso 1 em diante. Fala, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. A palavra de Deus nos fala de um homem bastante conhecido na Bíblia, patriarca Abrão, bastante conhecido como o pai da fé, pela sua admirável fé e crença no Deus vivo. Quando nós olhamos um pouco antes, a palavra nos fala que Abrão, outrora Abrão, ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatrias, e sabe, seus pais, seus antepassados eram idólatras. Mas no meio de uma geração ímpia, de uma geração incrédula, Deus ele encontra Abrão e chama para ir a uma terra a qual ele não conhecia. Abrão agora, dirigido e direcionado pela voz divina, ele segue em uma terra a qual ele não conhece. Ele vai em um caminho qual ele não sabe qual é, dirigido pelas mãos de Deus. Isso é fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Abraão agora ele sai com toda a sua parentela. Aliás, sai do meio da sua parentela e vai com o seu sobrinho Ló, seu pai e sua esposa. A palavra nos fala que ao sair, logo depois o pai de Abraão morre. Então a palavra nos fala que Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão, uma promessa de lhe dar descendentes, apesar da sua esposa Sara não poder gerar filhos. A palavra nos fala que logo após, Deus ele reconforta Abraão e reafirma a promessa que ele fizera outrora, dizendo: olhe para fora, Abraão, sai para fora. E ele pergunta, Deus faz uma pergunta para Abraão: conta as estrelas do céu, se as podes contar. Quando nós olhamos e pesquisamos estrelas na nossa galáxia, são milhares de bilhões, infinitamente numerosas no céu.
Assim, a palavra fala que Deus ele faz esse comparativo a Abraão. Ele fala, assim como são numerosas as estrelas do céu, assim também será a tua descendência, como as estrelas do céu. A palavra nos relata que passou-se 25 anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão. O seu filho, seu tão esperado filho, chegou por meio da fé. Fé tamanha que foi registrada no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Ele é registrado e aparece ali que a sua fé foi imputada como justiça. E a palavra fala que a fé sem obras ela é morta. E a salvação ela é pela fé. A fé é a convicção das coisas que se esperam. Assim como foi na vida de Abraão, a palavra fala que apesar de não ver, ele não conseguia enxergar o filho, porque as situações, as circunstâncias pareciam impossíveis. Muitas das vezes na nossa vida, tudo parece impossível. As coisas parecem que não vão do jeito que a gente quer. Mas a fé, ela nos mostra que Deus está ao nosso lado, mesmo em circunstâncias impossíveis de acontecerem algo bom. Mesmo em circunstâncias que parecem impossível, a promessa de Deus se cumprir. Muitas das vezes na nossa vida, nós somos tentados a duvidar da promessa de Deus, a tentar tomar um outro rumo. Mas a promessa, quando ela é de Deus, ela fala mais alto do que as circunstâncias. Apesar que tudo parece impossível, Deus ainda é maior que a prova, que a luta e que o gigante. Assim como foi na vida de Davi pela fé, ele derrubou aquele gigante. Pela fé, os muros de Jericó caíram. A fé, ela é um fundamento, o qual nunca vai cair. A fé em Deus, a fé em Cristo. Saber que se Deus está ao nosso lado, o mar ele se abre e nós passamos com o pé em seco. A fé ela não se explica. Não tem como alguém explicar a cura pela fé. Não tem como explicar um muro cair após os homens terem dado 7 voltas e na 7ª terem dado 7 voltas. Ninguém consegue explicar essa magnificência de Deus. Algo que nós não conseguimos enxergar, que parece impossível, algo que parece que não existe, mas pela fé aquilo é real. A fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11 ele fala da fé. Acredito eu, o capítulo da Bíblia que mais fala da fé. Ele fala acerca de Abraão. Hebreus capítulo 11 e versículo 11 em diante. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra.
porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A palavra agora nos fala no livro de Hebreus, capítulo 11, que muito mais além de uma terra física, da Canaã, Abraão ele também estava rumo a uma terra celestial, que era o céu. Assim também os crentes, os cristãos de hoje em dia, eles vão rumo a uma pátria celestial, a Jerusalém de Deus. Os cristãos de hoje, os verdadeiros cristãos, eles são peregrinos em uma terra estranha. Essa terra já não nos pertence. Estamos somente de passagem aqui, sabendo que um dia encontraremos com o Senhor na glória. Sabendo que um dia esse corpo que é mortal, perecível, ele se tornará num corpo incorruptível, num corpo de glória. E num momento seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A nova Jerusalém aguarda aqueles que estão esperando pelo Senhor. Não é a Jerusalém que nós vemos hoje, mas sim uma Jerusalém celestial, uma pátria incorruptível, a qual Abraão estava procurando, porque a palavra fala que todos estes morreram sem haver recebido a promessa, mas como vendo-as de longe criam. Vendo-as de longe, não alcançaram nem sequer um palmo de terra, pois buscavam a terra celestial. Desejavam uma cidade incorruptível. Nessa terra tudo irá passar. Os céus e a terra que agora existem, um dia irão passar. As festas, as diversões um dia irão passar. Assim como fala, a comida é para o ventre, o ventre para a comida, mas Deus vai destruir ambos. Tudo nessa vida vai passar. Mas a palavra fala, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Continuando aqui no texto, a palavra fala, disse mais: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que das tuas entradas e saídas será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas e as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Eu imagino agora Abraão, cada noite que chegava, ele olhando para os céus e lembrando dessa promessa, desse conforto que Deus tinha lhe dado. Imagino agora Abraão olhando e pensando nos seus filhos, nos seus herdeiros, pensando em como é que seria aquilo, da sua descendência. E imagino eu que pela fé ele já cria. Imagino eu que pela fé ele já sabia que aquilo que para ele era impossível, que para Sara é impossível pela idade, pelo corpo que já estava amortecido, ele sabia que aquilo para Deus ainda era possível. A fé é o contrário da incredulidade, e a obediência é o contrário da desobediência. Abraão ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Mas se crer, obedecer, esse crer vinha junto com o obedecer à vontade de Deus.
Ele somente tinha que seguir onde Deus lhe estava guiando e obedecer. Na nossa vida também não é diferente. Deus nos deu mandamentos para cumprirmos. Deixou a sua palavra. Mas muitas das vezes nós achamos difícil obedecer a Deus, aos seus mandamentos. Muitas das vezes nós achamos difícil a vontade de Deus. Mas a palavra, ela é pura, fiel e verdadeira. Então o homem ele tem que entrar para dentro da palavra e não modificar a palavra. O homem ele tem que obedecer a Deus, seguir pelos seus caminhos.